Às vezes esse momento difícil que você tem, você pode não entender, mas é Deus trabalhando na tua vida. É Deus te aproximando mais de Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que se não tiver problema, não busca Deus. Tem um jargão, as pessoas que dizem que o seu Deus é do tamanho que você crê. E é verdade. É verdade, irmãos. Se você não acredita no poder do seu Deus, acabou. Se você não acredita que Deus está no controle da sua vida, acabou. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que Ele é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer que Deus ele é abençoador daqueles que estão buscando. Eu estava esses dias, eu estava dando um estudo lá na Mitico, quarta-feira passada. Aí a gente começou a comentar, eu, a Luciana, de algo assim que eu falo assim, que o nosso Deus ele pode evitar, e ela sabe que pode também, só que ela estava falando que um sim, eu acreditei, eu falei, não, no dia da morte eu acredito que Deus vai até aliviar a minha dor. Eu acredito, eu vou procurar andar uma vida de santidade, porque até no dia que eu for morrer, eu acredito que eu não vou nem sentir, vai ser como um sonho. Eu já tive uma experiência dessa, eu comentei com ela. Esse é meu Deus, eu acredito. Ela falou assim, não, ela já falou, pensou diferente, e eu respeito, mas meu Deus, eu acredito dessa forma. Eu vou falar. Eu falei que um dia meu irmão estava morrendo afogado, e eu pulei para salvar ele, o branco, aquele que vem aqui de vez em quando, faz um tempinho que não vem, um abençoado. Aí eu pulei para salvar ele. Eu não sabia nadar, eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos de idade, e ele tinha menos ainda, tinha uns 4 anos. Eu pulei para salvar ele, só que eu não conseguia, não sabia nadar, e ele estava morrendo afogado. Era um lugar raso, só que como eu já não sou grande hoje, naquela época então, vocês têm uma ideia. Então era bem, pra mim, não era muito fundo não, mas pra mim tava, sabe, o Rio Jordão. E eu tava ali, eu lembro que eu dei pé, eu fiquei assim, tentando botar ele pra fora. Eu só avisei pra minha mãe o branco, e a minha mãe tava longe, e eu pulei pra salvar ele. E eu fiquei assim, segurando as pernas dele. Aí, de repente, irmãos, eu comento, eu não senti, sabe quando a pessoa está morrendo afogada, geralmente ela se bate, se move, até afoga quem está vindo, né? Até os salva-vidas falam que quando você vai salvar uma pessoa, dependendo da situação que é, melhor você dar um soco apagar a pessoa, para depois você salvar, porque ela está de um jeito ali que ela pode te matar afogado, porque a agonia é muito grande. Eu comento, eu estava morrendo, mas eu estava tranquilo, eu não larguei meu irmão, eu estava... Não senti dor, não, nada, agonia, nada. Eu só estava sentindo um sono. Eu estava dormindo. E era isso, eu lembro bem da sensação. Eu como se eu estivesse dormindo. Não senti nada, só dormindo. Bebendo água à vontade. Tanto que depois eu passei mal por causa disso. Mas eu fiquei ali só dormindo. E cada vez o sono estava mais pesado e mais profundo. Mas eu não sentia nada. Se eu tivesse morrido ali... eu acredito que eu não ia sentir nada, porque eu não senti absolutamente nada. Alguém dissesse, tu ficou apavorado, tu sentiu a falta de ar, nada, só um sono. Parecia que eu estava indo dormir. Um sono profundo, que não dava nem para ficar acordado. Eu estava querendo ficar acordado, mas não estava conseguindo, estava dormindo. E eu acho que naquela hora, se a minha mãe não chega, eu ia dormir o sono eterno. Aí naquela época nem evangélico eu era. E eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor, que ele estava em Cuba, ele foi torturado, e os torturadores pegaram um alicate e começaram a arrancar as unhas dele. Arrancaram as unhas dele todinha.
E ele falou que ele não para, ele fazia até uma cara de dor ali e tudo, para os torturadores pararem, né? Mas depois que acabou a tortura, ele relata que ele não sentiu dor nenhuma. Era como se alguém estivesse fazendo carinho no dedo dele. Só que ele estava totalmente sem as unhas, arrancada com alicate. Mas ele fala, eu não senti dor nenhuma. Foi como se Deus tivesse anestesiado ali as minhas mãos. Eu não senti dor nenhuma. Aí eu comentava assim no estudo, eu falei, meu Deus, eu acredito nisso. Não são todos, tem gente que sofre muita dor, mas eu acredito nisso. Aí eu dei o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam passeando na fornalha. Meu irmão, passeando no fogo. Uma coisa é dormir na água, né? Mas passear no fogo? Os caras passeavam. E tinha um quarto homem lá que parecia o rei estava agoniado olhando o quarto homem lá, dizendo assim, o quarto homem parece com um anjo. Eles passeando. Eu imagino eles conversando dentro do fogo. E aí, como é que tá? Como é que é lá no céu e tal? Aquela conversa. E o rei olhando lá de fora, falando, meu Deus, se o rei não chama, eles iam ficar lá. Porque não tava ruim lá. Não tava. E os detalhes, né? Os que levaram só na porta já morreram. Os que levaram morreram. Os que chegaram perto da fornalha já morreram. Mas eles estavam ali passeando. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é poderoso. Eu creio nesse Deus, irmãos. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que pode fazer o homem andar dentro de um fogo. Pode, não importa, eu creio. Aí eu comentava isso no estudo. E eu falo, irmãos, o teu Deus é conforme você crê. Glória a Deus, Ah, você está brincando. Eu já expliquei isso aqui. Mas como tem hoje visitante, eu vou explicar mais uma vez. Em Mateus capítulo 13, versículo 58, a palavra de Deus fala assim: e Jesus não operou ali por causa da... não é porque Jesus não quis operar. Jesus, ele quis operar, mas a incredulidade impediu o agir de Deus. Por isso que eu digo, se você não acredita que seu Deus pode operar na tua vida, ele não opera. Mas se você crê, tudo é possível ao que crê. Lucas 1,37, tudo, meu irmão. Tudo. Não há nada, absolutamente nada. Só que crer em Deus, você também tem que entender que tudo que está acontecendo na sua vida é um plano de Deus. E é aí que é o difícil. Porque muitas vezes a gente não entende um momento de dificuldade. Muitas vezes a gente não entende. Eu contava um testemunho, eu sempre contei um testemunho aqui da época da crise que teve em 2008 para 2009. Que eu fiquei desempregado durante 6 meses e Deus me sustentou. E eu contei isso aqui algumas vezes. O irmão aqui, na época que ele descobriu que a esposa estava grávida, ele ficou desempregado também, né? Logo? Em março. Foi muito parecido com a mesma situação que eu passei, não foi? Parecido. Também chegou a crise do corona, na mesma época. Aí ele ainda falou isso para mim: pastor, eu lembro muito do testemunho que você contou ali na igreja. E eu creio que Deus vai suprir. Deus vai suprir. Irmãos, ele comenta: não faltou nada. Todos os dias Deus abençoando a vida dele. Não faltou nada. Ele tirou, foi umas férias. A minha foi de 6 meses. A dele foi quase 1 ano. Ganhou. Glória a Deus. Ganhou nas férias. Ganhou, não ganhou? Seguro. Ó, ganhou. E aí quando tava acabando e tal, ele arrumou um serviço que ganhava mais do que quando ele entrou. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, o Deus é do tamanho do Deus que você crê. O teu Deus é do tamanho do Deus que você crê. Se você acredita que Ele pode suprir, Ele supre. E eu falei aqui diversas vezes, eu aprendi que o nosso Deus, ele não depende de economia, Ele não depende de nada. Quando Ele quer abençoar, Ele faz brotar do chão. Aleluia, eu creio. Foi o que aconteceu comigo. Aí, irmãos, no início, a Luciana comentou aqui, no início dessa crise, muita gente ligou pra gente. Muita! Fecha a igreja, vamos fechar, vai ser isso.
O que tu vai fazer? Vamos fechar a igreja? Está todo mundo fechando. Igrejas maiores, igrejas grandes, está todo mundo fechando. Vamos fechar a igreja. Desse jeito. E sabe quando vem muita coisa, irmãos, a gente fica até assim, meu Deus, o que a gente toma a decisão? Parece que se a gente não fechar, a gente é ruim, é irresponsável, né? Porque não está preocupado com a vida dos outros. E se fechar, é uma pessoa que não crê em Deus. Falei, meu Deus, eu vou orar. Eu vou orar, pedir direção para Deus. E todo mundo fechando mesmo. Até igrejas do ministério já estavam ouvindo notícia. Não vai ter culto esse final de semana. Eu falei, meu Deus. Aí a gente começa. Aí eu peguei e fui orar. Aí Deus falou, não te preocupa não, ser firme. Ser firme que no final Deus vai te dar a vitória. Aí eu acordei de manhã, eu falei assim mesmo, a gente vai sair, eu falei para minha esposa, a gente vai sair mais forte do que a gente entrou. Aleluia, glória a Deus. Antes da crise, irmãos, a gente estava devendo aluguel aqui do salão. Estava devendo aluguel. E era 200 mil só, não tinha estacionamento. Quando começou a crise foi para 250, porque juntou o estacionamento e aumentou aqui. O cara, sabe, foi para 250. E para honra e glória do nosso Deus, a gente está pagando adiantado agora. Glória a Deus, aleluia. Para honra e glória do nosso Deus. E eu vou falar. Um dia chegaram comigo e falaram assim mesmo, pastor, o que o senhor acha? Todo mundo está fechando, até o governo já está aconselhando ou mandando. Aí eu peguei aquela palavra de Pedro que fala assim mesmo. Quando mandaram Pedro, em Atos capítulo 5, pegaram Pedro, né, que ele estava anunciando o evangelho, e falaram assim para ele, Pedro, para de anunciar o evangelho, a gente vai te soltar, mas tu não solta mais o sangue desse Galileu, de Jesus, para de anunciar o evangelho. Aí soltaram Pedro. Aí Pedro não parou, continuou a pregar o evangelho, Aí eles pegaram Pedro de novo e falaram assim mesmo, Pedro, nós não te advertimos a não pregar mais o evangelho? Aí Pedro olhou para ele e falou assim mesmo, importa antes obedecer a Deus, depois aos homens. Aí foi essa palavra que eu usei aqui na igreja. Eu falei assim mesmo, gente, em matéria de pregar o evangelho, a gente tem que obedecer primeiro a Deus, depois os homens. Eu falei isso. Ah, mas é prudente? Não, irmãos. Porque tem muita gente que enfrenta a morte, não é corona. Eu já expliquei isso aqui. Tem igrejas em lugares que é proibido pregar o evangelho. As pessoas fazem às vezes debaixo de caverna, fazem em lugares, sabe, que a polícia não pode saber, que ninguém pode saber, não pode fazer barulho, mas estão ali cultuando a Deus. E se alguém pegar, as pessoas são mortas. Eu falei, não, eu não posso me acovardar diante de um vírus. Eu não posso. Aí eu comentei, eu falei, imagina eu chegar no céu, aí chegar lá, a Paulo, não, eu enfrentava a morte todo dia. Aí falar, e esse aí que é o paraense, o que ele fazia? Ah não, sabe o Covid, lá o 19? Ele correu, ele ficou com medo, ele se escondeu na casa dele. Eu vou ficar com vergonha, meu irmão. Eu vou me sair, eu falo, não sou pastor não. Vou. Eu orei ali na porta, eu falei, Deus, cuida da tua igreja, que nada, nenhum caso aconteça. Eu orei dessa forma, falei, Deus, eu não posso, mas a tua palavra diz, Salmo 127, que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigia, em vão vigiam os sentinelas. Eu peguei e fiz uma oração ali, falei, Senhor, que não aconteça nada com as tuas ovelhas, nada. Graças a Deus, irmãos, nada. Graças a Deus. Aí teve igreja que fechou. Quando abriu, pegou o vírus. Irmãos, eu não estou aqui, não é isso. Mas eu estou falando que não é o cuidado humano, é Deus. Quem cuida da nossa vida é Deus. O nosso Deus é do tamanho que você crê, meu irmão. Se você não acredita que Deus pode te livrar de uma doença, eu não estou falando para você tentar Deus. Eu expliquei isso aqui. Não é você chegar lá no Combine, aí ver aquela porta lá que milhões de pessoas pegam e passar a língua ali para tentar. Não, isso é até imundice. Eu não estou
estou falando para você não fazer o sode, para você não limpar as mãos, para evitar de pegar nos outros. Não estou falando nada disso, porque a palavra de Deus fala para a gente não tentar o Senhor Deus. Mas se você toma os seus cuidados e você quer adorar a Deus, acabou, meu irmão. É Deus que vai cuidar, porque a morte para o cristão é lucro. Se eu morrer anunciando o evangelho, ô glória, é bênção. Eu estava lendo hoje Paulo falando assim: eu preferi estar morto, mas julgo. Olha, ele preferia estar morto, mas não era por morrer para acabar com os problemas, porque ele queria estar com Jesus. Mas ele fala assim: julgo que por amor a vós é necessário ficar um pouco mais, mas a minha vontade é de partir e estar com Cristo. Aleluia. O cristão tem que ser assim, meu irmão. Essa aqui é uma vida passageira. Morreu, glória a Deus, vamos estar na glória, vamos estar lá, sabe, onde Deus vai enxugar todas as lágrimas. Nós não temos que andar preocupado. Mas eu termino aqui, irmãos. Deus, Ele faz a ferida. Deus, Ele, muitas vezes, irmãos, você está passando por um momento difícil no seu casamento, na sua vida financeira. Muitas vezes você está passando um momento difícil, sabe, na fábrica onde você trabalha, às vezes na saúde também. Mas saiba que Deus está no controle da sua vida. Entenda que Deus está no controle de tudo isso. Que no momento certo, eu lembro um jovem que entrou aqui, e quando ele entrou, aconteceu muitos problemas na vida dele, e eu tentava dizer: rapaz, Deus está no controle, Deus está no controle. E ele teve uma doença, e aí quando ele viu o milagre de Deus, ele, sabe, veio aqui, deu testemunho. A gente até, muitos choraram no testemunho na cura dele, que o médico lá foi operar e falou: olha, eu não sei, mas tinha aqui, e agora não tem mais nada. Deus está no controle, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus está no controle. Às vezes esse momento difícil que você tem, você pode não entender, mas é Deus trabalhando na tua vida. É Deus te aproximando mais de Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que se não tiver problema, não busca Deus. Infelizmente. Tem gente, irmão, se melhorar de vida, esquece que Deus existe. Por isso, irmãos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle da sua vida. Não é errado você pedir para que passe essa tempestade, mas você tem que entender: Deus, onde é que o Senhor está trabalhando na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Qual é o teu objetivo? Será que é para... Irmãos, quando eu passei pela crise, eu não entendi. Eu lembro, eu falava assim mesmo, dentro da fábrica: eu sou dizimista, 1.000 vai cair ao meu lado, e 10.000, eu estava falando isso em relação a Cubi, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Na hora que saiu a lista do Cubi, eu fui o primeiro. Eu falei: meu Deus. Aí eu pensei assim: será? Não, meu irmão. Só que Deus, Ele mostrou para mim que Ele não precisava de fábrica, porque eu estava fazendo a minha parte. Eu estava indo trabalhar, me esforçava tudo. Só que Deus me tirou de lá, me colocou de férias. Eu cresci na fé, eu entendi que Deus não necessita de nada quando Ele quer abençoar o ser humano. Além de eu crescer na fé, eu aprendi a testemunhar sobre isso. E aí, anos depois, fui usar esse testemunho lá atrás. Foi usado para abençoar a vida do Júnior, para acrescentar fim na vida dele. Aleluia. Você está entendendo como tudo concorre na sua vida para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo! Até as lutas, até as lágrimas, até as dificuldades com teu marido. Meu, quantas lágrimas a minha esposa não derramou por causa de mim? Quantas? Ela chegou a dizer que ela sofreu mais na época em que eu era do mundo do que com a morte do pai. Falei: meu Deus, olha, eu falei isso aqui. Eu falei: eu era ruim e não sabia. Ela sofreu um monte. Mas, irmãos, o que liga de mulher para ela com problema no casamento, você não tem ideia. De tanto ela sofrer comigo, ela se tornou professora. Olha. Aí você entende que tudo, meu irmão, tudo, Deus está... Você não entende às vezes por que aquele problema, aquela luta, Deus está te ensinando para que você venha a dar aula para outros. Naquela época, ela nem sonhava em ser obreira. Hoje ela é missionária e ela cuida de bastante pessoas.
Só que quando ela estava lá chorando com a lágrima, clamando para que eu fosse um dia para a igreja, Deus estava falando com ela: não esquenta não, isso é só um treinamento. Só que Deus já sabia o que ia fazer com a minha vida, Deus já sabia de tudo. Só que ela não, só estava chorando. Meu irmão, por mais que você esteja chorando agora, saiba de uma coisa: Deus está no controle da tua vida. Aleluia, Jesus. Deus está no controle da tua vida. Não cai um fio da tua cabeça se não for permissão de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Quantos podem aplaudir o nome do nosso Deus? Vamos estar passando para a parte C agora do culto. Gostaria de estar chamando os diáconos que foram separados aqui para estar ajudando na ministração da Santa Ceia já. E o Ministério de Louvor que vai estar louvando aqui enquanto eu vou estar ministrando a Santa Ceia. Amém? Oh, glória. É a Santa Ceia. É da Santa Ceia esse. Depois da oferta, né, Joe? Amém, gente. É da Santa Ceia, amém. É que é tanta gente tocando aqui que até se confunde. E detalhe, né? Os jovens ainda tocam melhor do que muitos adultos aí, inclusive eu. Amém? Abre a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Vocês já podem estar louvando e ministrando baixinho para a honra e glória do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo. Nosso tempo é um pouco corrido, irmãos. Quantos estão com pressa aí para ir embora? Não, é porque eu tenho mais coisas para fazer aqui hoje. Entregar um certificado de obreiro. Eu tinha algumas coisas para fazer. Mas se vocês estiverem com pressa, eu vou dar... Quem tiver com pressa, eu dou a bênção apostólica que você pode ir. Com a honra e glória do nosso Deus, amém? Mas se ninguém tiver, a gente vai ficar uns 5 minutos a mais. Eu creio. Máximo 10. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. A palavra de Deus fala: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? A palavra de Deus, ela fala: examine-se o homem a si mesmo. Esse é o momento que eu digo muitas vezes aqui na igreja, para que nós venhamos a cuidar da nossa vida, irmãos. Porque o ser humano em si, Dudu, tem muita facilidade de olhar defeito dos outros. O ser humano é assim. Ele está na igreja, mas ele está: meu Deus, olha, fulano anda assim, fulano anda... olha, fulano tá gordo, tá magro. O ser humano, ele olha muito a vida dos outros, mas não é isso que a Bíblia fala.